Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, em paz, com muita saúde. Sou o professor Fernando Vanucci. Como vocês podem ver aqui, esse fundo que eu coloquei é a cidade de Atenas, na Grécia. Tá bom? Então por aí a gente já pode imaginar qual é o tema da nossa aula de hoje, certo? Vou agora colocar aqui o slide para que a gente possa iniciar nossas discussões, tá certo? Esse é o livro que eu uso para fazer esse slide, para preparar o material, né, para complementar o livro que a gente já tem da Editora Moderna. É a coleção Olhares da História, do primeiro ano, no caso aqui, né, dos autores Cláudio Vicentino e Bruno Vicentino, certo? Vamos começar aqui logo com a introdução, para a gente discutir o tema. A democracia como forma de participação política tem história. Sua principal referência está na Grécia Antiga. Desde aquela época, a prática democrática exigia que os membros de uma coletividade tivessem acesso a informações e pudessem se expressar e ouvir as opiniões de todos. Já que é uma coletividade, a gente tem que discutir as ideias, né, para chegar a um consenso, ou pelo menos para chegar a uma tomada de decisão. A fim de tomarem, né, essa decisão, a gente tem que chegar, mesmo que não em consenso, né, chegar a um fim, ou pelo menos um meio, né, para que depois a gente possa ter um fim bom para todo mundo, né, um fim que eu falo um resultado, certo? Na atualidade, em que há inúmeros canais de informação e de expressão, o exercício da democracia está garantido. Hoje tem muito mais que antigamente. Está garantida a democracia? Pense sobre o que está acontecendo no nosso país. Que fatores podem influenciar a participação política das pessoas? O que pode nos influenciar? O que ajuda, por exemplo, a vocês a pensar o que vocês pensam? Vocês escutam o que, assistem o que, conversam com quem? Né? Isso é importante a gente refletir sobre o que nós estamos fazendo atualmente com o nosso país, com a nossa vida, certo? Vamos agora iniciar aqui, dar um zoom aqui nessa imagem para a gente poder ver os principais acontecimentos, né? Mais ou menos 2000 a.C. a civilização cretense, certo? O período da origem, né, do povoado da Grécia. No período pré-homérico nós temos aqui a civilização micênica, como exemplo, mais ou menos entre 1450 a 1200 a.C., né? No período homérico, começa mais ou menos em 1200 a.C., vai até mais ou menos 800 a.C., quando se inicia o período arcaico, tá certo? E ele vai, né, até mais ou menos 510 a.C. Bom, nesse meio há as chamadas guerras médicas contra os persas, né, em 409 a.C., e o início aqui do que a gente chama de governo democrático de Atenas, né, com o governo de Péricles, certo? Por volta de 431 a.C., né, até 404 a.C., a Guerra do Peloponeso, onde a gente marca, né, o início da decadência da Grécia, e por volta de 338 a.C., ao chamado período helenístico, né, com a batalha de Queroneia, na qual a Macedônia domina a Grécia e começa o seu processo de expansão, né, até 336 a.C., quando começa Alexandre morre, não deixa herdeiro, certo? E o território grego começa a ser dominado por outros povos, principalmente os romanos, que já estão muito bem organizados nesse tempo. Então vamos aqui, nesse outro mapa, como vocês podem observar aqui embaixo no texto, os antigos gregos eles estabeleceram as bases do seu desenvolvimento na atividade comercial. Né? Vou até marcar aqui para vocês, também na expansão marítima. A Grécia, pessoal, a gente vai já dar um zoom para vocês verem aqui, mas é uma região com pouco solo fértil. Né? Basicamente, na região do Peloponeso, que eu vou já mostrar para vocês aqui. Ademais, era uma região rochosa, cheia de ilhas, que não tinha como desenvolver uma agricultura muito extensa. Então, eles precisavam sair de lá e ir para outros locais, né? Buscar alimentos, trocar esses alimentos por algo que eles tinham, né? Por exemplo, oliva, certo? Observe que os mares que banham os territórios gregos, a localização da Grécia continental, as ilhas, né, situado no mar Egeu, que forma a Grécia insular. Vou dar um zoom para que vocês possam observar aqui. Né? Essa aqui é a Grécia insular, cheia de ilhas, né? E essa outra parte é a Grécia continental. Né? A origem da Grécia é essa daqui, ao redor do mar Egeu. Posteriormente eles vão se expandir para o que hoje é a Itália,
né, para Córcega, para as costas aqui da França, Espanha, né, até aqui no norte da África. Né. Tanto os gregos quanto os fenícios também tinham atividades parecidas, né, um pouco de agricultura e uma atividade comercial extensa. Como o seu território não dava para conseguir nutrir toda a população, conseguir alimentar, tirando, né, esses víveres daquele local, eles precisavam sair de lá e ir em busca de outras regiões na qual eles pudessem, né, produzir esse alimento ou mesmo comerciar com aquele povo, conseguir obter esse alimento. Então, dessa forma, tanto os gregos quanto os fenícios foram grandes colonizadores. Né? Os fenícios deixaram aqui a famosa cidade de Cartago, né, perto de Roma, e a própria Itália também é fundada, muitas cidades, né, foram colonizadas e fundadas por gregos. Então vamos lá, que é o período pré-helênico. O período pré-helênico, a civilização que se destaca aqui, a civilização cicládica, né? 3000 a.C. O motivo pelo qual se chama assim cicládica é porque as esculturas têm esses formatos arredondados, né? Formatos de ciclo. Daí os historiadores, sinalizando a região, colocaram esse nome. Posteriormente, a gente observa o desenvolvimento de outra civilização, né? Não se sabe se é o certo, porque ela entrou em decadência, mas o que a gente observa é que outra civilização começa a se organizar de forma mais consistente, no caso a civilização cretense, por volta ali de 2300 a.C., né, com um sistema palaciano muito forte, é uma ilha, né, eles tinham palácios muito organizados, não era uma zona urbana como a gente conhece hoje, cheia de casa, né, a maioria das construções eram palácios. E nessa sociedade é interessante a gente observar a importância da deusa mãe. Muitas sociedades antigas, ao invés de terem deuses, né, no sexo masculino, no gênero masculino, eles tinham deusas. Né? Provavelmente pela relação que eles faziam da mulher com a maternidade, não é? E também da terra, né? em nutrir, em conseguir alimentá-los, né, com aquela produção agrícola, com a geração de frutos, certo? Então faz essa associação e ao invés de terem deuses, eles acabam desenvolvendo o culto às deusas, né? Nessa mesma civilização também é muito comum aqui, ó, o culto ao Minotauro, certo? Esse aqui é o Teseu, vou colocar aqui, ó. Ele mata, né, segundo a lenda, aqui como a gente pode observar, o Minotauro e liberta a cidade de Atenas desse, segundo o mito, né, desse terrível monstro que tinha corpo de homem e a cabeça de boi. Né? Voltando para cá, desenvolve-se a civilização micênica. Muito próxima até da civilização cretense, não é? A civilização micênica ganhou esse nome porque eles acharam mais objetos, né, na cidade de Micenas, certo? E é uma espécie de junção, ó, entre o povo cretense, né, e o povo aqueu, que vai dominar a península do Peloponeso, onde depois vai se desenvolver ali, né, a cidade de Esparta, tá certo? E o interessante é a gente observar essa junção, né, que na verdade ele não é uma nova civilização, né, é uma civilização que vai surgir a partir da junção da união entre os cretenses e aqueus. Ninguém sabe ao certo como é que ela vai entrar em decadência, essa civilização, tá certo? Não tem nenhuma teoria formada, não. Alguns dizem que é porque os aqueus invadiram, outros colocam problemas climáticos, mas não sabe ainda ao certo, são só hipóteses, né? E o Peloponeso, onde ela fica, essa região fica, é lá no sul da Grécia, como eu falei para vocês, não é? E deriva do grego Pelop, filho de Tântalo, né, e antepassado de Átridas, que teriam dominado, né, toda aquela região no passado, e daí veio o nome daquele local de Peloponeso, certo? Ainda nesse período pré-homérico é importantíssimo, né, além dos dórios que dominaram os povos, né, não vou dizer nativos, mas que habitavam a região quando eles chegaram, você tem os jônios, os eólios, né, os dórios que eu já falei para vocês. Essas invasões vão se dar principalmente a partir do século XIX a.C., né, até o século XII, quando eles começam a ter uma relação maior entre eles e ter uma certa semelhança cultural. Um dos maiores enigmas da antiguidade, considerado durante muito tempo como súbito e geral,
né, coisa que aconteceu de uma hora para outra, é o fim do mundo micênico. Né? É hoje entendido de diferentes maneiras pelos arqueólogos, né, de forma bem diversa. No fim do micênico, se notam também certa recomposição de uma efervescência. Em todo caso, os fenômenos são complexos o bastante para que os temas ruptura e continuidade, né, se mostrem excessivamente esquemáticos. Não é tão simples, não é que termina uma começa outra, certo? Há uma certa decadência, ao mesmo tempo há uma efervescência de outra, né? E uma efervescência de algumas características do povo micênico. Tá bom? Então é mais uma transformação ali lenta, né? Bem paulatina, bem gradual. E hoje se tende a falar mais em metamorfoses, né? Ou mesmo transformações, sobre ali o fim da civilização micênica. Né? Esse mapa que a gente pode ver aqui, a gente vê aqui a cidade de Atenas, não é? A cidade de Esparta, são as duas cidades mais importantes da Grécia Antiga. Deixa eu mostrar para vocês aqui a Península do Peloponeso, como eu tinha falado, né? Uma península ligada só por esse cantinho aqui, ao continente, por isso que é a península, certo? E aqui a cidade de Esparta, né? E mais aqui a cidade de Atenas, ou seja, as duas cidades mais importantes, mas é importante a gente destacar que haviam centenas de cidades, né? Aqui a cidade de Mileto, como eu falei para vocês, tinha a Jônia nas regiões, Tebas, tem Corinto, tem Éfeso, né? Que é a ilha de Creta, como mostrei agora para vocês, o povo cretense, tá certo? E as invasões desses povos, tá certo? Pela cor que a gente pode observar, os dórios dominam essa região, né? Vou pintar aqui para vocês. Posteriormente, né? Ou quase que ao mesmo tempo, na verdade, você tem os eólios dominando essa região e os jônios pegando aqui essa região da Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia, né? E uma região aqui toda insular, né? As ilhas, e uma parte também continental, né? Da Ibeia e da Ática e também da Jônia, toda dominada, né? Pelos povos chamados de jônios. Esses povos vão se relacionar entre si com o passar do tempo, né? Construindo uma cultura até de certa forma homogênea, por isso que a gente chama de os gregos, né? Não que eles fossem um país, eles nunca foram, era mais nem uma confederação, a gente pode assim dizer, porque não tinha um poder central, né? Mas era um conjunto de estados que se relacionavam de forma diversas entre si. No período homérico, até o período arcaico, que é o que a gente vai ver agora, dura do século XII até o século VIII a.C. Né? Nesse período, houve a chamada primeira diáspora grega. O que é uma diáspora? Diáspora é uma migração, ou forçada, ou porque você vai por algum interesse, né? Uma grande migração dessas pessoas. Isso é contado, essa primeira diáspora, né, na Ilíada e na Odisseia, que são os poemas épicos de Homero. Né? A Ilíada é o final da Guerra de Troia, né? Onde os gregos foram para lá, se uniram, montaram uma confederação, foram lá vingar uma ofensa, segundo consta do poema, né? Uma ofensa que havia acontecido a um rei espartano chamado Menelau, né? Rei Menelau, certo? E a Odisseia já é o final da guerra, em que os gregos vencem e eles já estão voltando para casa, né? Onde Ulisses vai guiar os gregos em toda essa trajetória. E assim, havia outros poemas, obviamente. Né? O Homero é o mais importante, mas havia também Hesíodo, a Teogonia, né? Onde ele conta a origem dos deuses, né? Do mundo. Tá? É bem interessante também. Nessa época, surgem, né? Nessa época de dispersão, os guenos, são comunidades agrícolas autossuficientes, eram espécies de fazenda, certo? E esses guenos, a sua organização social, né, era basicamente comunitária e o seu líder era o chefe do clã, o chefe da família, que é o chamado de pater familis. Na divisão social, nesse primeiro momento, você tem aqui os eupátridas, os georgoi e os tetas. Né? Os eupátridas eram os bem-nascidos, os georgoi, os agricultores, e os tetas, os marginalizados. Certo? Bem-nascidos, só para a gente compreender aqui, eram as pessoas mais ricas, né, das maiores terras, certo? Os agricultores eram pessoas que a gente pode dizer hoje de classe média, né? Tinham lá suas pequenas porções de terras. Marginalizados não tinha nada, obviamente, né?
A segunda diáspora ela é incentivada, na verdade, pelo crescimento, né, o crescimento dessas pequenas comunidades. Elas crescem tanto que não vai ter como a região, que é uma região de muita montanha, de muita rocha, pouca terra fértil, né, a maior parte das terras férteis ficava aqui na península do Peloponeso, ó, certo? A maior parte mesmo, né? E, ademais, eles precisavam de outros locais. Então, o que vai acontecer? Ó? Esse é o território dele até o século VI a.C., né? Século VIII, melhor dizendo. Está pintado aqui de rosa, vermelho. E essa outra parte, né, é o território que eles colonizaram entre o século VIII e VI a.C., tá certo? Essa parte que eu vou marcar aqui rapidinho, que é as costas da França, Espanha, né? O sul da Itália, por todo aqui o Mar Negro, como eles chamavam, né? Maiozino, naquela época, certo? E essas outras linhas mostram o auge, né, onde os gregos tinham as rotas comerciais. Essas rotas eram principalmente entre as cidades colonizadas por eles, né, e também os fenícios. Essa parte, esses pontinhos verdes são as cidades. A principal delas que eu falei para vocês é a cidade de Cartago, tá certo? E por todo o Mediterrâneo também eles construíram colônias, né, no sul aqui da Espanha, por exemplo, a Fenícia, né, a região tradicional deles aqui, onde hoje é a Palestina, bom, norte da África, e a relação era entre eles, principalmente, mas também podia ter, era muito comum a relação entre fenícios, egípcios, por exemplo, né, babilônicos, persas, relações comerciais era muito comum entre esses povos, certo? Voltando para cá, ó, a formação da polis. Quando eles saem nessa segunda diáspora, né, eles saem constituindo uma organização social mais complexa, que a gente chama de cidade-estado. Não tem muita diferença do que a gente tem hoje no município. Aí você tem ali uma cidade e um cara que governa, o prefeito, e lá eles tinham seus governantes, né, com a sua organização, que a gente vai já ver como é especificamente isso. Ó, a princípio quem governava era o rei, o monarca, né, chamado de Basileu. Isso de modo geral. A gente vai ver que em certos locais vai ter as suas especificidades. Né? Com o passar do tempo, né, as pessoas foram enriquecendo e esse Basileu foi perdendo poder e esse poder foi se fragmentando, né, por um sistema aristocrata oligárquico, né, na qual poucas pessoas, uma aristocracia, quer dizer em grego mesmo um conjunto assim dos melhores, né, não os melhores por mérito como a gente conhece hoje, mas os mais ricos, né, e oligárquico que é um grupo que governa. Né, então você vai ter ali grupos, né, de famílias ricas governando na Grécia. Nessa imagem aqui a gente pode ver, ó, a cidade de Atenas, né, a polis, né, a cidade, e na parte mais elevada a gente vê a Acrópole, na parte baixa aqui a praça principal, a Ágora. Vou dar um zoom aqui, para a gente poder ver aqui perfeitamente. Ó, aqui a Acrópole, certo? Aqui embaixo a Ágora, né, aqui ficavam os templos, né, como se fosse o parlamento dos gregos, tá certo? Aqui embaixo era a praça onde eles conversavam, discutiam, tomavam as decisões, certo? Que era a sede do governo, por isso que ficava no local mais alto, mais protegido, tá certo? Agora a gente vai pegar aqui e analisar as duas cidades mais importantes e que de certa forma elas tinham características bem diferentes. O Esparta, por exemplo, foi fundado pelos dórios, como a gente já viu, lá no século IX a.C., na Península do Peloponeso, que eu já falei para vocês, e a sociedade era formada por espartanos, periecos e ilotas. Vamos ver agora como era que funcionava. Ó. Os periecos eram homens livres, sem direitos políticos, certo? Livres, mas não tinham direito político, né? Viviam naquela região. Os dórios, que dominaram os povos da terra, né, eram os esparciatas ou espartanos. Eram cidadãos, guerreiros, né, e eles participavam do governo, só eles podiam governar. Né, só eles tinham direitos civis, políticos e eram os guerreiros. Tá certo? A vida em Esparta era praticamente o que a gente chama de estado caserna, onde todos tinham funções militares. A mulher para criar o filho, fazia uma certa ginástica apenas para ser uma mulher forte, para ter filhos fortes, certo? E os ilotas eram os escravos da terra. Era o povo que habitava a região quando os espartanos chegaram. Então pegaram e praticamente escravizaram. Eles não tinham direitos, né, não tinham terras,
As terras que lhes eram dadas eram terras do Estado, do governo ou de alguns grupos, tá bom? Eles trabalhavam lá apenas para gerar riqueza, né, para manter os espartanos, porque os espartanos não trabalhavam, não é, no trabalho braçal. As atividades dele eram atividades basicamente administrativas e atividades de guerra, certo? Ó, na política, o sistema oligárquico de Esparta era uma diarquia, né? A Ápela e também a Jerusa. Como era que funcionava isso? Ó? Quem criou esse sistema, né? Não tem provas que ele existiu, é como se fosse mais um ser lendário, né, que criou esse sistema, uma espécie de, de fundador, né, um místico, entendeu? E a diarquia era um sistema governado por dois reis. É interessante isso, né? Geralmente é uma monarquia, lá não, lá existia dois reis, as discussões eram tomadas entre eles, entre esses dois reis, entre a Assembleia de Guerreiros, né? Quase todo mundo era guerreiro, certo? Se fosse homem tinha que ser guerreiro, senão era expulso de lá. E os anciãos eram os membros das famílias mais ricas, certo? Vou já mostrar aqui para vocês quem eram esses guerreiros, quem podia ser guerreiro, né? Ó, na educação, eles tinham uma formação militar, eram chamadas os óplitas, né? Os guerreiros espartanos, que a gente vai ver aqui. Ó. Aos 7 anos você já sai de casa e ia servir ao Estado. Aí participar de um treinamento militar, na selva, com muito sacrifício, né? Com 18 anos você fazia uma espécie de ritual de passagem, né? Que era matar os escravos. Você tinha que ir lá, sair à noite e matar um escravo e levar o corpo dele. Assim, nesse ritual de passagem, você demonstrava que era um soldado espartano. Passando nisso, você ser um soldado. Né? Aos 30 anos você podia casar, tá certo? Casar e tinha direitos políticos, por exemplo, participar daquela Assembleia da Ápela, né? E aos 60 anos você se aposentava. Você deixava de ser um militar e você entrava na Jerusa, né? Que era a Assembleia das famílias mais tradicionais e ricas de Esparta, que era a Assembleia dos Anciãos. Então, basicamente, essa era a vida do espartano, viver para o exército. Né? Por isso que eu falei que era um estado caserna. Né? Basicamente, o Esparta era um quartel ali, um quartel militar. Né? Já a cidade de Atenas, ó, ela surge na região da Ática, né, por Jones, como eu falei para vocês, no século X a.C. Né? Ela ocorre a partir da unificação das famílias gentílicas, como a gente viu, né? Era uma espécie de fazendas, de sítios que eles vão se unificando por casamento, por dominação política, militar, etc. Né? Mas essa unificação. No sistema político deles, né, é um sistema oligárquico, a princípio, né? Onde você tem aqui o arcontado e o areópago. Certo? Isso vai gerar conflitos. Por que vai gerar? O arcontado é dominado pela aristocracia, entendeu? Essa aristocracia, as famílias mais ricas, eles tinham funções religiosas, controlavam a religião, controlavam o sistema judiciário e controlavam o sistema militar. Né? Eles controlavam o exército, as forças militares que eles tinham, o exército, a marinha, Atenas, como é uma cidade costeira, tinha uma marinha forte, a mais forte da Grécia, diga-se de passagem. Não é? E os eupátridas, que eram as pessoas mais ricas dessa aristocracia, não é? Controlava o que os arcontes, como eles chamavam, né, faziam, entendeu? Isso quer dizer, os ricos controlando os ricos. O que vai sair daqui? Apenas os interesses deles, obviamente. Né? Com essa expansão que eles vão ter na segunda diáspora, né, por conta da falta de alimentos, etc., eles vão conseguir trazer muitos alimentos baratos. Tá bom? Os Georgoi não vão conseguir mais produzir alimento para vender, não é? Do mesmo preço daqueles que eles vão trazer de fora. Eles vão ter prejuízo, vão acabar aos poucos contraindo dívidas, tendo que vender suas terras. E contrair dívida na Grécia Antiga, a dívida era paga com a, a, a sua liberdade, você se tornava escravo. Então, por conta disso, pouco a pouco vai haver tensões, conflitos cada vez maiores entre essa maior parte da população, não é, que está sendo prejudicada, está sendo escravizada, está perdendo suas terras, para
essa camada de eupátridas, né, para essa aristocracia que os governa e que de certa forma, só os explora. Né? Eles vão aos poucos percebendo isso. Quem percebe, né, um líder grego que percebe isso, é o Drácon. Ele digamos assim, resolveu escrever tudo, deixar tudo bem organizado. Por quê? Porque as regras não eram escritas, era na tradição oral, entendeu? Então, os eupátridas sabiam, né, aquela elite sabia das leis, e muitas vezes inventava. Quando você ia reclamar uma lei, o cara, não, isso aqui não existe não. Não, mas você falou não existe. Cadê a prova? Não tinha prova, né, que aquela existia. Então, o tempo todo eles estavam inventando leis para os favorecer. Então, o Draco fez uma evolução. Está tudo escrito aqui. Ó, né? Quando for reclamar, está aqui. Certo? Mas o problema é que aquelas leis que estavam escritas naquele momento só favoreciam as elites, né, a aristocracia, não favoreciam as camadas mais pobres. É por isso que não alterou o privilégio, mas já é um avanço. O Solon, posteriormente, tudo isso aí no século VII, né, 600 a.C., né, ele já é mais radical, por exemplo. Ele já coloca o fim da escravidão por dívida, que é o que estava realmente causando prejuízo, né, causando muito constrangimento para os agricultores. Cria a bulé e a eclésia. Né? O problema já é um avanço também aqui, ó, bulé e a eclésia. A bulé é uma assembleia da aristocracia, né? E a eclésia é uma assembleia do povo, já tem uma participação popular mais forte. Mas quem fazia as leis, quem administrava, quem fazia as leis legislava, era a bulé. Né? Como a divisão era censitária, isso quer dizer o quê? Era por renda. Então, só os ricos que faziam parte da bulé e, por consequência, só os ricos que administravam. Né? A eclésia só tinha a função de sancionar. Tipo, eles faziam as leis e você só dizia sim, senhor. Porque eles faziam sim, senhor. Eles faziam sim, senhor. Entendeu? Já tinha uma participação? Tinha, mas eles viam que isso também não estava dando certo. Né? Nesse momento, surge com aquele desenvolvimento do comércio, né, uma camada de comerciantes, de artesãos livres, tá certo? Chamada de demiurgos. Né? E esses demiurgos eles vão habitar principalmente os centros urbanos. Né? Vão ter uma consciência maior, porque eles vão estar vendo o problema que está acontecendo ali, e vão ser uma força forte de transformação, de discussão, de debate, né? De transformação política na vida antiga da Grécia. Isso vai gerar, né, juntando os Georgoi com os Demiurgos, uma tensão muito forte, vão gerar conflitos. Para acabar esses conflitos, o que a elite faz? Né? É muito semelhante ao que acontece no mundo contemporâneo também. Né? A elite se junta aos tiranos, né, aos governantes autoritários. O primeiro deles aqui, para acabar com esses conflitos, né, e atacar o povo, né, é o Prístico, depois vem o Hípias e por fim aqui o Híparco, até que o Clístenes, né, com o grande apoio popular, inicia as reformas que levaram à implantação realmente da democracia. Vamos já ver que essa democracia não é igual ocorre hoje, mas é o início de uma forma de participação do povo. Né? Vamos já ver que o povo na Grécia é diferente também de hoje, mas é uma participação do povo, né? Demo, povocracia, poder do povo. Primeira coisa que o Clístenes faz, né, é derrotar o Híparco. Né, tira o último tirano, assume o poder ali e inicia algumas reformas. Por exemplo, a divisão aqui da bulé era feita antes, né, por dinheiro. Então, os ricos participavam, os pobres não. Agora ele faz uma divisão regional. Pode ser rico ou pobre, né? Tipo assim, pegando aqui a Pedra Branca como exemplo, né? Quem vai ser os políticos? Quem vai participar? Aí vai ser uma parte do sítio tal, outra do sítio tal, outra do sítio tal, entendeu? Cada região vai ter o seu participante nessa assembleia, nessa bulé, certo? É uma divisão mais igualitária. Quero que o povo quis, queriam participar. Só quem participava eram os ricos, né? Certo? Como só eles participavam, eles só agiam de acordo com os seus interesses. Tá bom? E a eclésia, que era realmente a assembleia onde o povão participava, ela também vai ter uma função mais ativa, por exemplo, de legislar, de fazer leis, não apenas dizer sim, senhor, né? Mas de propor, de elaborar medidas, e dessa forma, né, essas medidas vão acabar
favorecendo também as camadas mais pobres da população, que eram eles que estavam se revoltando, que estavam reclamando. Né? Para aqueles que atentassem contra a democracia, que fossem contra esse modelo, tentassem dar golpes, né, serem tiranos, etc., e já sabia que isso poderia acontecer, porque você vai mexer com o interesse das pessoas ricas, né, da aristocracia. Então, Clístenes foi esperto em criar o ostracismo, na qual você passava 10 anos ali fora, expulso, né, da Grécia, não perdia suas terras, obviamente, mas era expulso e posteriormente você voltava, tá certo? Assumia tudo que era teu, né? Era quase um momento assim de reflexão, né, sobre a importância da democracia. Né? Mas você era expulso. Se fosse contra a democracia na Grécia, era expulso. Nessa parte aqui, ó, a gente vai ver o cidadão ateniense, né, que era o homem livre. Certo? Ó, deixa eu voltar para cá. O cidadão homem livre. Então, observe o seguinte. Ó, não participava aqui da cidadania na Grécia, primeiro, homens abaixo de 18 anos, né, mulheres, escravos. Você tinha que ser um indivíduo nascido na cidade de Atenas, filho de pai e mãe ateniense. Então, dessa forma, você era um cidadão. Estrangeiros não participavam. Então, olha bem como é que acontecia. Para pegar o Esparta como exemplo. Ó. Esparta, se a gente juntar aqui, dá o quê? Dá 325 mil, né? Uma pequena parte, tá certo? Era de fato quem exercia os direitos políticos, né? Era o dono das terras, etc. Certo? Eram os cidadãos espartanos, ó. 25 mil. Né? Dos periecos, né? Que era aqueles caras livres e tal, mas que não tinham terra, direito político, certo? Mas era livre. Eram 100 mil. Uma gigantesca parte aqui. Né? E a maior parte eram dos escravos, que eram os ilotas, né? Grande parte da população. Então esse é um modelo espartano, né? É uma espécie de aristocracia, né? Oligárquica. No modelo ateniense já é um grande avanço. Ó, você tem aqui 25 mil cidadãos. Em Atenas a gente já tem 130 mil cidadãos. Apesar de que só eram os homens nascidos em Atenas, né? Como eu falei para vocês, a partir de 18 anos. Aí você tem 70 mil estrangeiros que também não participavam e os escravos que também não participavam, né? Eram 200 mil no total, tá certo? Então, não era todo mundo como acontece hoje? Não. Né? Mas aqui você já tem o início de uma ideia de democracia, de participação popular que é única, né, na história humana. E agora vamos ver o que tem aqui. Pronto, aqui ao final a gente já encerra. Deixa eu passar para cá para a gente finalizar aqui. Então é isso, pessoal. Espero ter nos ajudado a compreender um pouco mais sobre a Grécia. Tem mais coisas? Tem. Né? Na outra aula a gente vai ver a parte final da Grécia, onde surge o período clássico, né, de grande esplendor daquelas cidades, a cultura helenística, tudo isso eu deixei para outra aula, senão ia ficar muito extenso, né? Mais do que já estamos aqui com 30 minutos de aula, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.